Ai, vocês lembram no começo do programa que eu falei pra vocês? Estamos em crise, é verdade. Você já pensou em montar um próprio negócio? Você fala, mas como que eu vou fazer isso em momentos de crise? Você sabia que pode ser uma excelente oportunidade para você fugir do desemprego? Você já pensou nisso? Olha só. Apesar da economia brasileira não estar num bom momento, muita gente quer aproveitar o início do ano para começar a apostar no seu lado empreendedor. Uma pesquisa do Serasa Experian mostra que 800 mil empresas foram abertas no Brasil entre janeiro e maio de 2015. O número é quase 70% maior ao verificado em 2010, quando foram criadas aproximadamente cerca de 570 mil empresas no mesmo período. Atualmente, o país tem mais de 4 milhões de trabalhadores autônomos, que representam cerca de 20% da população ocupada. No Revista da Cidade, vamos conhecer quais as áreas mais promissoras para 2016 e como se preparar para ser um empreendedor de sucesso. Essa sim é uma boa notícia. Nós estamos recebendo aqui o doutor Everton Zadikian, professor de Ética, Legislação e Empreendedorismo. Eu sabia que eu ia errar um pouquinho o seu sobrenome. Zadikian, tudo bem? Tudo Seja bem, bem-vindo ao Obrigado Revista. mais uma vez pelo convite. E obrigada a você por trazer também essas ideias aí para a gente abrir um negócio. Como é que pode, né? O brasileiro realmente se vira. Em meio à crise, consegue se encaixar para achar um outro segmento e fazer com que esse segmento cresça. Isso é muito legal. Isso é uma característica típica do brasileiro, né? Ele consegue se reinventar. E essa é o grande lema para o 2016, né? Em meio à crise, como eu vou reinventar? E o empreendedorismo vem aí de encontro, então, a essa necessidade de você conseguir aí sair desse cenário, principalmente onde a gente vê que existe muito desemprego, né? Muitas empresas estão fechando, então é um momento aí da oportunidade. Então, reinventar é a palavra para quem quer ser empreendedor. O grande lema para 2016, eu considero ser o lema e realmente o reinventar. E reinventar não é inventar, né? Reinventar, se adaptar com o se adaptar novo. Dentro daquelas novas características que vão se mostrando de mercado. E aí, como é que eu vou me encaixar aí e conseguir, então, fazer com que eu tenha uma situação que seja uma situação diferente daquela que eu me encontro. E dentro dessa reinvenção, quais são as áreas que a gente pode dar aqui como dica para os telespectadores? Para 2016, a gente costuma dizer que, como é uma reinvenção, então não adianta querer inventar muito, né? A primeira dica fica aí realmente você achar, conseguir identificar dentro da necessidade, seja do seu bairro, seja da sua rua, seja da sua vila, não importa, né? Mas dentro daquele seu universo menor, você conseguir identificar qual é a necessidade. E a necessidade, muitas vezes, não deve ser algo que seja inusitado, algo novo. Muitas vezes aquelas necessidades básicas, né? Eu gosto... Um exemplo, fui mandado embora e gosto de cozinhar. Por que não fazer docinhos ou bolos para poder vender dentro da minha coletividade, dentro daquele meu bairro, dentro da minha rua, né? Então, muitas vezes a gente acha que empreendedorismo tem a ver muito a grandes negócios, grandes empresas. Não e a dica é exatamente aí. Muitas vezes, dentro da simplicidade do pequeno, é onde mora o grande lance, né, de você conseguir se reinventar. E também pensar no segmento que você tenha, né, conhecimento, porque senão a gente vai estar inventando, né? Sim, é complicado. Eu vou me aventurar. Então, 2016 não é o ano de se aventurar, com certeza. Vamos começar a mostrar para o Lógico. pessoal de casa? A gente vai começar aqui, mostrar para vocês todos os segmentos que estão crescendo, né, bem nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. Então, primeiro concertos e reformas. As pessoas estão consertando mais os objetos em casa. Como que é isso? Até por conta dessa crise, né? Então, assim, nós já passamos daquela fase de consumo exacerbado, né? Então, as pessoas hoje, elas não vão mais, quebrou um utensílio, eu vou lá e compro um novo, né? Então, essa área de consertos, pequenos reparos, pode-se realmente demonstrar como sendo uma possibilidade de empreender, né? Então, aquele que entende um pouco de eletrônica, de
de elétrica, por que não? Então você conseguir aí não ter algo novo por conta da crise, mas sim, queimou, um exemplo, né? Queimou o meu mixer. Então, em vez de eu comprar um novo, muitas vezes pode ser que seja muito mais interessante eu fazer a reforma. Só que para que eu possa fazer a reforma, eu preciso de pessoas que me ofereçam esse serviço. Exatamente. E aí que estará a oportunidade. Entendi. Então, nesse momento, as pessoas estão aproveitando mais os objetos que têm em casa, tanto porque se for substituir por um novo, vai pesar no bolso. Sem né? dúvidas. Então, um ótimo segmento é consertos e reformas. E o comércio de alimentos, food trucks e bike foods? Em Nova York é um sucesso, aí chegou aqui no Brasil, mas em Nova York começou por conta da crise de 2008, não foi? É exatamente isso. A gente costuma dizer, né, que o food truck, né, é algo que é fora do... foi aquela febre. Só que é o que eu digo, né, carrinho de cachorro quente existe há muito tempo, né, não é algo novo, né? Então, assim, foi também uma reinvenção. Reinventou-se, então, a possibilidade da venda do alimento de uma outra forma. E nesse segmento, a gente percebe que a bike food, ela se apresenta como sendo uma possibilidade muito mais barata do que o food truck. Porque você terá no food truck o investimento no automóvel, na adaptação daquele automóvel, que realmente não é barato. Então, a bike food, ela se demonstra aí como sendo efetivamente uma alternativa. E é o que eu digo, né? É só um nome diferente, mas percebe que é se reinventar. Sim. Eu tenho certeza que na sua rua, aqui no seu bairro, com certeza alguém em algum momento já passou vendendo balas em bicicleta. Então, é a forma de se reinventar. Mas e você vê que as pessoas têm uma criatividade que olha de repente o food truck, não tem orçamento para isso, então deixa eu pensar e adaptar numa bicicleta aqui e acaba dando certo. E normalmente é aquilo que não precisa de muito investimento, né? Então, eu faço balas de coco congeladas ou geladas, por que não utilizar uma bicicleta? Sim. Então, são alternativas, por isso que o lema aí é a reinvenção em 2016. Também é uma opção que não é febre, não para de crescer aqui no Brasil e no mundo. Deixa eu ver mais aqui pra gente. Aqui, ó, micro franquias. Tem bastante, não é? Tem. Mas eu vejo que as pessoas vão correndo em cima disso. Deixa eu dar uma olhada, mas tem que se atentar ao segmento que você vai pegar. Com certeza, né? Muitas vezes a gente acaba falando assim, a micro franquia. O que é uma micro franquia? É aquela franquia, só que será um valor investido muito menor do que uma franquia normal. A contrapartida exigida por aquela forma, aquela característica de empresa é muito menor, então em questão de royalties e etc. E muitas vezes você fala assim, eu quero uma micro franquia, só que eu não entendo nada do segmento. Então aí fica difícil, né? Então mesmo que você vá optar por uma micro franquia, para já ter um nome, para facilitar o início do seu negócio, analise se você tem um conhecimento mínimo ou que se você tem afinidade com a área ou segmento de atuação daquela micro franquia. Ótima dica. E aí vocês têm mais aqui embaixo, né? Instalações elétricas, hidráulicas e gás, bijuterias e beleza que a gente vê muito, que é tão fácil de levar para os lugares. Deixa eu ver o restante. Pode colocar para a gente, por favor? Confecções, que realmente, né, vende bastante. Reciclagem e sustentabilidade, que já de poucos anos para cá é o tema, né? É o tema do momento. Mari, aqui vale falar a respeito de confecção, que nós não estamos aqui, quando a gente fala de confecção, falando muitas vezes daquela pessoa que vai confeccionar, vai pegar o tecido, fazer a peça e vender. Ok, sim, isso também é possível, mas vale a pena dizer aqui a respeito de reparo. Eu tenho certeza que você também percebe que é difícil hoje encontrar uma boa costureira, né? Então, muitas vezes pode ser que na sua rua, aqui no seu bairro, não tenha uma costureira de mão cheia, que nós tínhamos antigamente, quase toda a rua, todo o bairro tinha. Então, pode se demonstrar aí, para quem tem afinidade à costura, a área de reparos ser uma oportunidade de empreender, uma vez que aquelas pessoas daquela localidade não terão que migrar para outros bairros. Para você entender, é olhar o seu bairro e a sua rua como sendo um micromundo. E dentro desse micromundo, criar a oportunidade do dinheiro ficar circulando dentro desse micromundo. Então, é olhar dessa forma. Vou olhar para o meu micromundo e onde está, então, a minha possibilidade de fazer a diferença. Você acha que falta ainda no brasileiro de ter essa perspectiva, de analisar, de avaliar o próprio bairro, fazer esse estudo para ter uma grande ideia? Eu acho que o brasileiro tem muitas boas ideias, mas muitas vezes falta esse tempo, essa tranquilidade de fazer a análise da sua região. É a vontade de querer fazer, é a vontade de querer ganhar, de poder ganhar, que eu digo, no sentido de ter sucesso, só que aí a gente acaba
atropelando e aí o erro está no atropelamento. Falta de planejamento. Com certeza. Né? Porque a primeira coisa é o primeiro passo. Tem perguntas para você na rua, vamos dar uma olhadinha. Oi, meu nome é Sérgio. Em quanto tempo será possível recuperar o investimento utilizado para abrir um negócio? É a pergunta que todo mundo faz. Quanto tempo a gente consegue ter um retorno? Óbvio que não existe aí uma equação que seja, né, matemática, exata. Com certeza vai depender de quanto você investiu no seu negócio, qual é a taxa de rentabilidade do seu negócio. Como a gente está falando para um empreendedor que está começando o seu negócio, e empreendedores que estão focados aí em atividades que sejam um pouco menores ou mais fáceis um microempreendedor, vamos falar assim, com certeza o prazo para ele ter o retorno será muito menor do que se fosse um grande negócio, né? Então, o principal é você analisar qual é a rentabilidade do seu negócio. Então, se para o meu produto ou o meu serviço eu tenho uma rentabilidade de 3, 4 vezes, com certeza o prazo de retorno disso será menor do que se for eventualmente uma atividade ou um serviço que eu tenho 2 vezes, por exemplo, de rentabilidade naquele negócio. Ou seja, quanto maior for o meu lucro, menor o prazo de retorno no meu dinheiro investido. Tá, entendi. Ou seja, paciência neste momento. Paciência, com certeza. Sempre, né? Quando abre um negócio, a gente precisa ter esse planejamento do dinheiro a mais que você vai ter até esperar esse retorno totalmente voltar. É o tempo de maturação do negócio. Então, para empreender, devemos ter calma, devemos ter planejamento e temos que ter sempre o pé no chão. Né? Sim. Com o pé no chão, com certeza, sem dúvidas que você consegue, num curto espaço de tempo, conseguir o sucesso na sua atividade empreendedora. Essa é uma verdade. Tem mais uma pergunta, vamos soltar. Bom dia, meu nome é Silas. O mercado de serviço doméstico pode ser uma boa opção de negócio? Sem dúvidas, né? O mercado doméstico, seja a pequenos reparos na residência, hoje é muito difícil você conseguir encontrar um bom pedreiro, né? Eu preciso fazer uma pintura na minha casa, preciso fazer uma reforma pequena na minha casa, é difícil você arrumar aquela pessoa, conseguir encontrar aquela pessoa que vá realmente fazer o serviço como você quer. Então, pode ser que nesse segmento, se você tem essa facilidade, tem essa inclinação para as atividades domésticas, sem dúvida, aposte que vai dar certo. Encontrar algo a mais do que os outros não estão fazendo também é essencial. É o diferencial. Sem diferencial, você será mais um na multidão. Tá vendo? Então a gente tem que pensar em coisas novas. Deixa eu ver mais uma. Eu queria saber como se recuperar do fracasso de um negócio e recomeçar. Muita gente passou por isso ano passado aqui no Brasil. Com certeza. Tem um fracasso? É perseverança a grande resposta para essa pergunta. Perseverar é não desistir. Só que para não desistir, você tem que aprender com os erros do passado e projetar, com certeza, um futuro onde você não tenha mais um fracasso e sim um sucesso. Parar um tempo, respirar, fazer um novo planejamento e não se deixar esmorecer, né? Persevere. Errou uma vez, eu tenho certeza que isso vai servir como aprendizado e a próxima, com certeza, dará certo. Então, e vale a pessoa insistir no mesmo segmento que tentou e fracassou uma vez? Vai depender de qual foi a causa desse fracasso, né? Muitas vezes foi foi muito afoito, muitas vezes não deu certo porque a pessoa achou que ia ter uma rentabilidade, acabou se endividando. Tem que perceber, tem que primeiro analisar se realmente você entende daquele segmento ou daquela atividade e qual foi efetivamente o motivo do fracasso. Tá, sempre se atentar ao motivo. Tem que ter aquele momento de reflexão que é essencial, como a gente já falou. Pode soltar mais uma pergunta, por favor. Meu nome é Edmilson. Quero saber se é possível ampliar o meu negócio sem fazer dívidas. E aí? Porque o crédito na praça está complicado. É possível desde que você tenha feito um caixa para isso, né? Se você fez uma reserva para reinvestir no seu negócio e ampliar as suas atividades, sem problema nenhum. Mas aqui também vale dizer uma coisa, viu, Mari? Muitas vezes a gente acha que a dívida, ela é ruim. Se for um capital de giro, onde você vai fazer um investimento para ampliar o seu negócio e vai aumentar a rentabilidade do seu negócio, pode ser que essa dívida seja interessante a curto prazo para você potencializar o seu negócio. Então aqui também não existe aí uma receita, uma fórmula mágica. É cada caso fazer análise e muitas vezes a dívida pode ser o início do seu grande boom. E procurar também
o empréstimo adequado aí que caiba no seu bolso e não chegar e falar, eu estou sentindo que vai crescer. Não, é ficar sempre em cima daquele planejamento que a gente está batendo aqui desde o começo da pauta. Sem dúvidas, e você também procurar as melhores alternativas, melhores taxas e melhores prazos para pagamento dentro do escalonamento do seu faturamento. Exatamente. Mais uma pergunta, vamos ver. Meu nome é Thiago Café e eu queria saber, o que é necessário para o empreendedor alcançar seu sucesso? As palavras-chave, né, que a gente sempre quer saber. Trabalho. Sem trabalho não tem sucesso. Então a primeira coisa, e isso é a característica do brasileiro, viu, Mari? É o trabalho de sol a sol, o empenho. O que vai determinar o seu sucesso é o quanto você tem se empenhado e o quanto você tem dado tempo para poder amadurecer o seu negócio com uma visão, seja de gestão do próprio negócio, uma gestão financeira, uma gestão de marketing. É você conseguir realmente fazer com que o seu negócio seja efetivamente aquele negócio que vai ser o diferencial do outro. E quem não entende muito, vale... Uma consultoria. Uma consultoria. Né? Uma consultoria, procurar um profissional ou outras pessoas que já passaram por essa situação. Exatamente. E nós temos cursos que são cursos gratuitos oferecidos por algumas instituições. É você procurar e eu tenho certeza que o sucesso virá. Ai, muito obrigada pelas informações, doutor Everton. Imagina. Me dá um beijo. Tenha um ótimo dia. Muito viu? obrigado. E vamos ver, né, se os brasileiros conseguem aí, né, em 2016, trazer mais ideias e se adaptar com essa crise que a gente está passando. Com né? certeza será um ano de sucesso e vitória. Vai ser. Ai, eu adorei. Obrigada. Até logo. Obrigada mesmo. Vamos agora ao